Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e os fãs de quadrinhos já estão cansados de saber que o Batman surgiu por causa da tragédia da morte dos pais dele no beco do crime. Mais uma nova edição da HQ da Liga da Justiça tocou o dedo ali na ferida e mostrou como o Bruce foi, na verdade, hipócrita ao usar os seus recursos e o seu trauma para se tornar um vigilante em vez de um benfeitor para a humanidade. Que negócio é esse? Vamos conversar aqui nesse vídeo. Antes de continuar, deixa eu avisar aqui que esse vídeo não é nenhuma campanha contra o Batman de forma nenhuma. Somos todos fãs do Batman, tô empolgado pra caramba pro filme dele que vai sair no ano que vem. Não tem nada a ver com ser contra o Batman, nada disso. Mas é inegável que, como qualquer super-herói dos quadrinhos, ele tem as suas contradições e certamente essa é uma delas, e a própria DC tocou o dedo na ferida e falou sobre isso. A trágica morte dos pais do Bruce Wayne ficou marcada como um dos momentos mais tristes da história dos quadrinhos, servindo não só de gatilho, o meme do gatilho é meme hoje em dia, mas também como um eterno lembrete dos valores do Homem-Morcego. Acontece que esse trauma aí já foi usado várias vezes para tentar manipular a mente do Bruce, só que agora parece que foi efetivo. Na edição número 52 da atual saga da Liga da Justiça, nós vemos o personagem tendo que reviver esse trauma mais uma vez, só que agora parece que os redatores da DC Comics decidiram tacar o c... no ventilador e espalhar a merda toda, tá catingando, porque dessa vez mostraram o quanto o Bruce possivelmente ficou se vitimizando esses anos todos. Anteriormente, nessa história toda, nós vimos os heróis voltando para a Terra depois de uma missão de paz em um planeta alienígena. Só que no meio do caminho eles tiveram que fazer uma paradinha ali para ir no banheiro, trocar um óleo, brincadeira. Eles tiveram que parar no meio do caminho em um outro planeta alienígena que parecia não habitado. Só parecia. A única coisa que eles encontraram foi uma série de raízes pretas e logo Superman descobre que aquelas formas de vida todas são conectadas e agem como um ser só. E aí você pensa, o que vai acontecer? Eles vão se divertir? Vão jogar um dominó por ali? Não. O que acontece é o óbvio. Essa tal forma de vida aí era hostil e atacou os heróis. As raízes vão crescendo ao redor deles, amarrando eles, e assim que todos estão firmemente presos, começam a sofrer alucinações poderosas, nos revelando que aquelas raízes são, na verdade, a famosa Clemência Negra. Ah, pera aí, Loki, que diacho é a tal de Clemência Negra? Que tá me tirando? Tá inventando coisa aí? Não, calma, jovem. Se você não faz ideia do que é a Clemência Negra, é um item bem famoso dos quadrinhos da DC Comics, tendo ganhado uma importância ainda maior na história Superman, o Homem que Tinha Tudo, do mestre Alan Moore, que foi lançado em 1985. O que é isso? Não toca. Nessa revista nós vemos os heróis chegando na Fortaleza da Solidão para visitar seu grande amigo Clark Kent, que estava fazendo nível. Só que em vez de encontrarem um churrascão lá rolando, eles encontram o Superman preso pela Clemência Negra, que tinha sido um presente do vilão Mongul. E duas coisas, essa história aí foi adaptada para a adorada, amada, queridíssima série da Liga da Justiça animada, e também o Mongul pode se encaixar nos filmes da DC que estão chegando aí, mais especificamente no filme do Esquadrão Suicida inicialmente. Nós conversamos sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar no finalzinho desse para você conferir. Mas vamos pro que interessa aqui, que alucinações foram essas que o Batman teve com a Clemência Negra. É importante ressaltar que nós descobrimos que essa planta alienígena é esperta, é asquerosa, ardilosa, porque foi ela quem atraiu os heróis para aquele planeta. Eles não caíram ali por acidente, não foi simplesmente Mulher Maravilha que falou, pô, eu tô com vontade de comer um salgadinho e parou no planeta, não foi isso. E quando a história se foca no Batman, nós vemos mais uma vez o morcegão revivendo a morte dos seus pais. Caramba, essa história é mais repetida nos quadrinhos e no cinema do que sei lá o que. Me conta aqui embaixo que outra história dos quadrinhos é repetida tanto
quanto a morte dos pais do Bruce Wayne. No entanto, porém, todavia, a Martha Wayne revive no meio daquilo tudo e começa a conversar com o próprio filho, perguntando, por exemplo, se ele não gostaria que as coisas fossem diferentes. É óbvio que ele gostaria, que pergunta besta. Só que o Bruce é ardiloso também, ele é esperto, ele tenta se desvencilhar daquela ilusão, saca o que tá rolando, criando até um avatar do Batman pra tentar se livrar, só que a Clemência Negra é uma grande rival, é forte demais. E Martha consegue dissipar aquela proteção, deixando o subconsciente do Bruce exposto novamente. A Martha, que foi um grande ponto de conflito dos fãs no filme Batman vs Superman. Foi legal o momento, Martha? Não foi legal? Continua aqui a conversar com o filho, mostrando para ele o que acontecerá se ele continuar nesse caminho de Homem-Morcego. E de uma maneira genial, a revista faz referências a vários futuros distópicos do nosso vigilante. Em histórias como, por exemplo, Reino do Amanhã e Batman do Futuro, nosso queridinho. A Martha diz pro filho que a vida dele sempre acaba da mesma maneira, ele sozinho e isolado numa caverna, enquanto vai afastando pessoas, amigos e familiares até que poderiam curar ele. E é aqui que ela dá a apunhalada, o golpe final. Ela fala que como Batman, sim, o Bruce salvou muitas pessoas, mas matou a pessoa que ela mais amava, o dócil e alegre garoto que era o filho dela. As coisas ficam ainda mais sinistras, o punhal é enfiado ainda mais no peito do leitor quando ela fala que o Bruce construiu um império em nome dela, porém, ninguém podia fazer parte daquilo e quem tentasse entrar pro clube precisava de uma forma ou de outra ser controlado pelo Batman. Então Martha pergunta pro Bruce se ele acha que ela ficaria feliz com aquilo. A ilusão vai ainda mais além, mostrando o que aconteceria se o Batman seguisse o caminho oposto, abandonasse o capuz, a liga e usasse seu dinheiro e sua influência para cuidar do mundo do jeito certo, se unindo, por exemplo, ao Senhor Frio para salvar a Nora Fries, salvando o ecossistema em parceria com a Era Venenosa, ou então curando mentes danificadas como a do Duas Caras e do Coringa até. Ele poderia resolver tudo basicamente, sem sequer se tornar o Batman, sendo apenas o Bruce Wayne. Por sorte, para salvar o dia, Mulher Maravilha consegue se livrar da Clemência Negra e passa a libertar os seus amigos, só que antes de libertar o Batman, o Bruce é questionado dentro da alucinação se é mesmo aquela vida cercada de morte que ele queria para o seu futuro. Se ele queria, por exemplo, viver como um vigilante para sempre. Ainda num estado de choque, o Bruce observa os seus amigos derrotando a Clemência Negra e volta todo mundo para a Terra, só que ele tá mais quieto que o normal. De volta em Gotham, ele fica observando a cidade de uma forma contemplativa e quem chega é o Superman, já meio que adivinhando o que tá rolando. É muito legal ver a amizade desses dois personagens nos quadrinhos, o tipo de coisa que nunca foi trabalhado nos cinemas. Pô, um dia seria legal ver Batman e Superman como grandes amigos assim nas telonas também. O Super então conta o que aconteceu com ele a primeira vez que ele teve contato com a Clemência Negra, naquela história que a gente já mencionou. O Clark ficou vivendo em uma vida perfeita, meio que em uma realidade onde Krypton nunca havia sido destruída, onde ele conseguiu cultivar uma família, ter filhos e etc. Mas o Superman é o Superman, não é? Ele conta pro Bruce Wayne que aquela experiência permitiu que ele refletisse sobre a própria vida, mudando as suas relações e contando, por exemplo, para Lois Lane que ele era o Superman, o que permitiu que os dois construíssem uma vida feliz juntos. Apesar de ter vivido um momento aterrorizante, a alucinação também ensinou para ele que ele poderia fazer escolhas e que eles podem se dar ao luxo de mudar, pois isso é uma prova que eles estão vivos. A revista então vai se aproximando de uma conclusão com o Bruce Wayne perguntando para o Superman o que a alucinação mostrou para ele daquela vez. E o Superman, de uma forma muito poética, contou que ele alucinou que estava tendo aquela conversa com seu amigo. Olha que legal, pô.
A planta até mostra umas coisas boas, pô. Por que tanta campanha contra a planta? Viver num mundo da hora, pô, talvez seja da hora. Fazer você avançar na vida, pô, traz uma clemência negra aqui pro Brasil que é nóis. Nós não sabemos ainda como é que isso vai afetar a vida do Batman, mas é óbvio que vai rolar uma mudança aí. Os caras não fariam o Bruce Wayne ter um conflito existencial assim por nada. Quem sabe dessa vez aí o casamento dele com a mulher gato finalmente saia, hein? Tá demorando. Agora, uma dúvida que você pode ter ainda é o que vai acontecer nos filmes da DC no cinema, tanto no Batman quanto o Esquadrão Suicida. Que vilão é esse que pode aparecer lá e influenciar os próximos filmes da DC aí? O Mongo, que a gente mencionou antes. O vídeo tá aqui do lado, é só clicar, assistir, aposto que você vai curtir. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.